Se você chegou nesse vídeo é porque na sua próxima prova de 5K você deseja bater o seu recorde pessoal ou melhor, você quer pegar pódio. E neste vídeo eu vou trazer aqui para você 11 dicas essenciais, 11 ações essenciais que você precisa fazer se quiser alcançar qualquer uma dessas marcas. Seja pegar pódio geral ou pódio na categoria, seja você conseguir alcançar o seu próximo RP. Para isso, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua, já corri sub-17, já conquistei alguns pódios e eu acredito que eu tenho a experiência necessária para te passar as informações que você precisa executar para chegar lá. Recomendo você sempre a deixar o like, caso tenha gostado desse vídeo, caso esse vídeo tenha agregado para você, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também olhar a descrição dos vídeos, porque ali tem links muito importantes, como por exemplo, link para minha assessoria, link para me acompanhar no Strava, link para me acompanhar no Instagram, enfim, vários links que eu acho que serão muito interessantes para você e também tem a opção de você se tornar membro aqui do canal, que eu ainda não sei o que terá para os membros do canal, mas provavelmente eu vou produzir conteúdos específicos para lá e eu vou precisar da sua ajuda. Então é um valor muito baratinho, mas que vai fazer com que eu me sinta lisonjeado, porque você realmente gosta, acompanhando o meu trabalho e é uma maneira de você contribuir com isso. Beleza? Vamos lá então para nossa tela aqui. Primeira estratégia que nós vamos utilizar é a estratégia do aquecimento, tá? Se você não aquecer, não tem como você conseguir um bom resultado na corrida, porque o aquecimento ele é simplesmente básico. Então, o que você necessita fazer, tá? Primeiramente, como é o meu aquecimento antes de provas de 5 km? Vou aquecer ali, fazer uns 10 a 15 minutos de uma corrida, de um trote bem leve, tá? Dependendo se o clima tá frio, se o clima tá calor, você vai precisar fazer mais ou menos desse aquecimento, tá? Então é normal, não precisa se preocupar em relação a isso. Depois, você pode fazer algumas mobilidades, alguns educativos de corrida, enfim, bem à vontade. Eu gosto de fazer principalmente mobilidade de quadril e de tornozelo. Feito isso, você vai fazer corridas coordenadas ou strides. Corridas que entre 60 e 100 metros, onde você vai começar elas a correr num ritmo mais lento, então pode ser o seu ritmo de 10K, seu ritmo de meia maratona, e vai terminar elas num ritmo mais rápido, tá? Então, o ritmo de uma V1500 até o ritmo do 800. Não são corridas na sua velocidade máxima, mas são corridas para te soltar e engatar, digamos assim, o ritmo da sua corrida. Porque se você ficar somente aquecendo com trote leve, você não consegue chegar preparado para o momento da prova, aquele momento de explosão de uns 5 km que é bastante exigente, tanto na questão de VO2 como na questão de limiar. Então a gente precisa ativar tanto o nosso sistema fisiológico, né, o nosso sistema cardio, mas também o nosso sistema neuromuscular, com fazendo esses tiros mais rápidos. Então esse é o aquecimento básico. O que acontece? Muitas vezes o pessoal chega sem estar aquecido numa prova de 5K, então aquece ali 5, 10 minutinhos e acha que vai performar na prova. Não vai. Corredores experientes costumam aquecer cerca de 30 minutos antes de uma prova de 5 km. É loucura, né? O pessoal às vezes corre 6, 8 km antes de uma prova de 5K para aquecer. Obviamente que estamos falando de um outro nível de corredor, mas essa é uma lição importante. Então, 15, 20 minutos de aquecimento para a gente é muito interessante, porque aí tu faz um aquecimento mais calmo, um aquecimento mais tranquilo. Dá tempo também, não precisa fazer aquela correria. E eu sempre gosto de terminar o meu aquecimento 5 a 10 minutos antes da largada, tá? Então, se a largada é 7 da manhã, eu vou terminar meu aquecimento ali 6h50 e já vou me posicionar na linha de largada, tá? Então, já vou indo para a largada, no máximo tomar água, deixo a roupa ali que eu tiver e já vai ser o suficiente, beleza? Então essa é a primeira grande dica que é essencial aqui pra gente. Segunda dica muito importante, tá? Posicionamento. Lembra que eu falei que tu saiu, terminou teu aquecimento 10 minutos antes, já vai se posicionar na largada. Por quê? O posicionamento é algo extremamente importante se você deseja conquistar um pódio, seja na categoria ou geral, como conquistar o seu RP. Porque imagina, você quer fazer seu RP e você larga lá no final da fila, no final da largada. Você vai ter que ultrapassar muita gente, provavelmente você não vai conseguir desenvolver velocidade nesse quilômetro inicial muitas vezes, porque é muita gente, dependendo do tamanho da prova, você vai precisar ir ainda antes se posicionar. Na última prova de 5K que eu fiz lá em Floripa, na Maratona Internacional, eu não consegui me posicionar tão bem, porque eu deixei para ir
Na largada, eu fiquei, eu acho que em 16º geral, 13º geral, alguma coisa assim, 13º ou 16º geral na prova. Infelizmente não tinha por categoria, né? Lá é só premiação geral mesmo, mas fiquei numa boa colocação, corri 17,4 no 5 km. Não foi meu melhor tempo, mas foi uma prova muito boa. Então eu me posicionei errado e aí a largada eu acabei perdendo um pouco de tempo até conseguir encaixar meu ritmo. Tive que ultrapassando algumas pessoas, às vezes fica difícil de ultrapassar, né? Então, posicionamento. E é um posicionamento dentro da sua realidade. Então, se você é um corredor mais rápido, tente se posicionar na frente para realmente sair já com as pessoas mais rápidas. Se você é um corredor que não é tão rápido quanto as pessoas que estão indo para disputar pódio, mas você é competitivo dentro da sua categoria, não se posiciona bem na frente, porque senão tu também vai sair, muitas vezes tu pode pegar aquela onda inicial de sair mais rápido com as pessoas e não vai conseguir desenvolver a tua corrida. Ou ainda mais, se tu sair bem na frente, pode ser que venham pessoas por trás, né? Venham pessoas de trás e aí faz com que tu também perca o ritmo, ou seja atropelado, ou batam em você. Então é importante você estar mais ou menos posicionado ali em provas que não tem as baias de largada, você está posicionado num ritmo, num local condizente com o seu ritmo, beleza? Então o segundo ponto, posicionamento também é muito importante, muito interessante que você faça. Terceiro ponto, controle de ritmo, tá? Nossa, esse aqui é clássico. Eu vejo muita gente comentando. Que o que é? Você está treinando para correr a 4,30, correndo a 4,40, correndo a 5 por quilômetro. E você, na largada, sai a 3,30. E me desculpa te dizer, mas você não, o dia da prova não é um dia mágico que tu, vou chegar e vou correr 30 minutos, 1 minuto por quilômetro mais rápido, ou 30 segundos, ou 40 segundos por quilômetro mais rápido. Você não vai. O dia da prova ele é só um dia que você vai colocar aquilo que você tá no seu treinamento, você vai colocar em ação. Então não adianta nada você querer sair num ritmo muito mais rápido. É preciso ter esse controle do ritmo. Então nosso ponto 3, controle de ritmo nessa parte inicial. Óbvio que você pode sair às vezes um pouquinho mais rápido. Tem uma estratégia que a gente chama de J invertido nas corridas curtas, que é sair forte, aí depois você reduz um pouco mais ao longo da corrida e depois acelera no final. É uma estratégia muito interessante. Mas se você sair muito forte, você vai acumular uma fadiga extra, você vai começar a sobrecarregar seu corpo com ácido lático e você não vai conseguir se livrar dessa fadiga até o final da prova. Então não faça isso, por favor. Não desperdice a sua prova, você treinou para isso e você vai acabar desperdiçando porque saiu muito forte. Então esse ajuste ele é bem importante, tá? Controle seu ritmo, você tem que ter uma ideia do ritmo que você vai sair e é algo bem importante, tá? Quarto tópico aqui pra gente é aproveite a largada. Pode parecer contraintuitivo, já que eu falei que você precisa controlar o seu ritmo na largada. Mas, ao mesmo tempo, você tem que aproveitar a largada. Então, muitas vezes, é na largada que você vai ter mais pessoas correndo junto com você. E aí você pode aproveitar para sair um pouquinho mais forte. Então, aproveitar essa onda de motivação inicial para sair um pouco mais forte. Não muito mais forte, não 30 segundos, mas às vezes 5, 10 segundos mais rápido que o seu planejado. Vai te ajudar porque você já vai começar, você vai conseguir ativar um pouco mais as suas fibras musculares, vai começar a ter uma percepção de ritmo um pouco mais forte. Depois, quando tu reduzir, vai ficar ligeiramente mais fácil, não que uma prova de 5K seja fácil, mas é uma estratégia muito boa. Então, você aproveita essa euforia inicial, muitas vezes para correr os primeiros 400, 500 metros, saí ali meus 10, 5 segundos mais rápido, depois encaixei meu ritmo e sigo até o final. Essa é uma estratégia muito boa que eu acho que todo mundo deveria utilizar, tá? Então aproveitar realmente a largada, não ficar com medo de largar ou largar para trás. Nossa, mas eu não gosto dessa coisa. A gente precisa lidar com essas emoções e a gente tem que aproveitar também esses momentos da prova, tá? Quinto ponto aqui pra gente é esse aqui, ó. Escolha de boas provas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, provas para disputar pódio, seja categoria ou geral, o percurso é o mesmo para todo mundo, né? Então, tipo assim, tô indo para essa prova para disputar pódio. Beleza, tu vai disputar pódio, então o pace não importa tanto, né? Eu quero para disputar pódio. E aí são duas coisas muito importantes, tá? Às vezes, até vou dar o zoom aqui para mim. Às vezes, a gente vai para uma prova para correr ela e disputar o pódio, tá? Eu não quero saber do tempo. Eu não tô indo para essa prova para tempo. Eu tô indo para querer uma colocação melhor. E tem provas que a gente vai para RP. E aí, essas provas para RP, muitas vezes a gente vai escolher uma prova mais forte do que a gente pode pegar pódio, mas que essa eu quero ir para realmente melhorar o meu tempo. Tem essas duas provas, tá? Obviamente que tu pode conquistar o teu melhor tempo numa prova e conquistar um pódio.
assim como tu consegue conquistar um pódio e consegue o teu melhor tempo. Mas às vezes são coisas diferentes, dependendo da fase que você tá, a prova que você vai fazer, não é uma prova para RP, mas você vai ir para disputar. Então você precisa escolher essas provas e entender qual fase você tá e por que escolher boas provas. Nossa, eu quero bater meu RP. Mas aí tu escolhe uma prova no calor que larga às 8 da manhã em pleno janeiro. Dificilmente você vai conseguir RP nessa prova. Diferente de uma prova plana, feita no inverno. Vai escolher uma prova em subidas para fazer, com trilha, ou tu vai escolher uma prova plana no asfalto. Tem diferença. Então, escolher boas provas vai te levar a conquistar o seu RP ou a disputar mais pódio. Porque o disputar pódio, ele passa por esse sexto ponto aqui, ó, que é conhecer o percurso. Se você deseja fazer uma ótima prova e conquistar um RP mesmo num percurso ruim, você precisa conhecer ele. Porque nada pior para um corredor do que tu chegar, tá correndo a prova, tá no quilômetro 3, tu tá cansado e aí do nada vem uma subida que não estava no planejado. Já teve prova que eu pensei em caminhar. Eu tava correndo um 5K, uma vez que eu fui correr em Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Nossa, eu não tava preparado para aquele grau de prova. A prova começou a descer. Nossa, eu tava empolgadaço, assim. Nossa, tá descendo, né? Tô gigante, um leão. Aí eu fui fazendo toda a prova, só que no final tinha uma sequência de subida, sei lá, eu acho que dava uns 800 metros de subida assim, ó. Mas a primeira subida era muito íngreme, aí subia. Aí dava só uma planadinha assim e subia de novo. Aí dava só uma planadinha de novo, subia de novo. Nossa, mas eu cheguei na terceira, eu tava falando assim, que isso, cara, mas eu não quero mais força. Eu pensei em caminhar naquele momento, mas falei, não vou caminhar porque senão os caras vão me passar. Se eu não me engano, eu terminei em terceiro, eu acho, segundo ou terceiro naquela prova. Mas, assim, ó, me veio muita vontade porque eu não estava preparado mentalmente para aquela subida. E sempre quando a gente vai correr uma prova, às vezes em outra cidade, eu não sou dessa cidade, eu não conheci o percurso, não olhei o percurso antes, então eu cometi esse erro, por isso que eu tô falando para você não cometer. Sempre que você conhece o percurso e já sabe exatamente onde é que tem as subidas, onde é que tem as descidas, isso facilita para que você consiga gerenciar o seu esforço. Putz, se eu sei que tem uma subida no quilômetro 4, eu não vou acelerar no 3. Porque, putz, vou guardar essa energia para acelerar um pouco mais no 4. Ou, se eu sei que tem descida agora e a prova é vai e volta, eu sei que na volta tem subida. Então, conhecer isso faz com que eu também ajuste mais a minha estratégia de ritmo, saber que momentos acelerar e que momentos desacelerar. Isso é algo bem importante, tá? Então conheça o percurso e escolha a prova para que você consiga atingir isso. E essas duas coisas, elas andam juntas, beleza? Próximo passo aqui, a gente tem não responder aos ataques. O que é isso? Já aconteceu de eu perder prova. Aqui foi uma prova, se eu não me engano, acho que era de 3 km e 800, aquelas provas meio quebradas que tem na cidade, né? Eu perdi, na verdade não perdi, né? Mas deixei de ficar melhor posicionado porque eu não respondi aos ataques, né? Como tá circulado aqui, ó, não responder aos ataques. O que é o ataque? É basicamente quando alguém, a gente largou tudo junto, né? Nessa prova, me recordo, a gente largou tudo junto. E aí eu sabia, eu conhecia as pessoas que eu estava correndo, né? Essa às vezes é uma outra boa dica, né? Você, de repente, essas corridas da cidade, a gente mais ou menos, se a cidade é pequena, a cidade não é tão grande, se não tem uma grande quantidade de corredores. Eu moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, caso você não saiba. Inclusive, se você é do Rio Grande do Sul, ou comenta aí também de onde é a sua cidade. De repente, quem sabe eu não vá fazer uma corrida aí, né? Eu tô vendo corridas pelo Brasil também, vendo onde é que tem mais inscritos, mais alunos, para que eu vá fazer corridas em outros locais do Brasil. Então, quem sabe, deixa aí nos comentários para eu ver, assim, diz qual a corrida mais famosa do seu estado. Vai ser interessante. E aí, eu estava fazendo essa prova, tinha saído junto com o pelotão, mas eles começaram a abrir. Então, eles atacaram ali, eles aceleraram um pouco mais. E tava, sei lá, no quilômetro 1,5, no quilômetro 2. E eu pensei assim, não, eu não vou ir. Não vou ir junto. Vou deixar eles ir, porque eu não vou conseguir manter. E depois eu busco esses caras. Só que no momento que eles abriram, eu deixei eles abrir ali, sei lá, eles abriram 50, 100 metros. Só que eu fui fazendo força. E aí eu fiquei correndo sozinho essa prova. Porque aí eu tava um pouco mais na frente de quem tava atrás de mim. E tava longe do pessoal da frente. E correr sozinho é muito ruim. E aí eu não respondi esse ataque que eles fizeram. E aí eu fui que eu não consegui pegar essas pessoas até o final. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse respondido ao ataque e ido correndo junto com eles por mais tempo, a chance de eu conseguir sustentar o ritmo, porque eu tô me guiando por outra pessoa, eu tô vendo os outros ali, eles estão me motivando, isso vai fazer com que iria fazer que eu conseguisse o melhor resultado. Então agora, sempre que eu tô em provas curtas, eu respondo esses ataques, tá? E obviamente que não era um ataque assim, ó, 30 segundos, 40 segundos mais rápido. Era às vezes 5 segundos que eu vi só aumentar um pouquinho o ritmo. Só que eu não fui.
E 5 segundos a gente consegue tolerar. Então é perceber esses movimentos das pessoas durante a corrida. E aí, se você já sabe, você está procurando pódio já para aquela pessoa ali, já conhece aquela pessoa, você tem que ver o ataque que ela está fazendo. Porque se eu estou disputando com ela, beleza, eu tenho que responder o que ela está fazendo. Se ela está atacando, eu também vou ter que acelerar meu ritmo. Porque se ela abrir demais, eu não vou conseguir abrir. Não vou conseguir buscar depois. Ou vou ter que fazer muita força. E aí, se eu fizer muita força, a outra pessoa também pode fazer muita força. Então, responder a esses ataques é algo bem importante, tá? Quando a gente está disputando pódio, seja geral ou categoria, você sempre tem que estar ligado nas outras pessoas também. Eu sempre recomendo que a gente faça a nossa própria corrida, mas nessas condições, o que os outros estão fazendo também importa pra gente. Então, quase terminando, ó, são só 11. Inclusive, você já virou membro aqui do canal? Você sabe que agora tem essa opção. Terá conteúdo exclusivo para membros. Eu não sei se eu vou fazer um grupo no WhatsApp, eu não sei se para ficar respondendo dúvidas e interagindo, para vocês ajudarem em ideias de vídeo, não sei se vou fazer vídeos específicos respondendo perguntas em vídeo só para membro, mas assine, é um preço irrisório, assim, é muito menos que um carbogel. Então você pode dar um carbogel para mim por mês, só para ser membro aqui e ter direito a conteúdos exclusivos. Estará na descrição. Próximo passo, controle emocional. Esse aqui é essencial, tá? Porque é a mesma coisa que a gente tem a questão do não responder aos ataques, a gente também tem a questão do controle emocional. Que basicamente o que é o controle emocional? É como eu reajo conforme as coisas acontecem ao redor da prova. Por exemplo, se eu estou correndo no meu ritmo e começa alguém a chegar perto de mim, o que eu faço? Como que eu reajo? Eu me desespero? Nossa, essa pessoa está chegando perto de mim, vai me passar. Fico desesperado? Ou não? Eu tipo assim, não, beleza, ela tá chegando, mas eu sei que eu tenho gás para acelerar. Quando eu vejo uma pessoa ali na frente, eu penso, nossa, esse corredor é muito melhor do que eu, jamais vou conseguir chegar nele. Ou, esse corredor tá na minha frente, mas tô vendo que ele tá quebrando, eu vou buscar. Quando começa a doer minha perna numa prova de 5K, o que eu penso? Nossa, tá doendo, vou desacelerar? Ou eu penso, não, isso faz parte, significa que eu estou correndo bem o 5K. Então tudo isso tem que ser ajustado. Esse controle emocional de como a gente vai lidar com cada um desses pontos precisa já estar na sua cabeça. E muitas vezes nós só conseguimos fazer isso pensando nessas situações. Então existe todo um preparo físico de treinamento e é um preparo que eu faço isso com os meus alunos, inclusive primeiro link da descrição se você quiser se tornar meu aluno, e também tem esse preparo psicológico que eu também faço com os meus alunos. Inclusive vou abrir só uma mentoria agora para quem já é meu aluno, só para a gente fazer preparação específica para provas de corrida, tá? Mas enfim, isso fica um outro vídeo. E aí precisa já treinando isso. Então você precisa entender ou pensar quando você está em casa lá, qual que vai ser a sensação daquela prova de 5K? Como é que eu vou estar me sentindo? Se vai ser uma prova difícil, se vai ser dura, onde é que tem a subida, como é que eu vou reagir ao ataque, como é que eu vou reagir quando um concorrente meu estiver me passando, como é que eu vou reagir quando tiver um concorrente meu na minha frente, como é que eu vou reagir quando eu estiver no momento do sprint final. Tudo isso eu tenho que já ter imaginado na minha cabeça para que quando chegar na situação lá, eu saiba como reagir, porque eu já treinei isso mentalmente, então eu já pensei, eu já mentalizei. E isso faz toda a diferença neste nível que a gente está falando aqui. Porque pegar o pódio numa corrida, ele não é tão simples. Ele exige esse planejamento. Às vezes acontece, a gente está correndo e pegar pódio. Mas no nível que eu quero te passar aqui, é que eu quero realmente trazer esse algo a mais. Então você precisa também pensar sobre isso de uma maneira ajustada. Próximo tópico número 9. Evitar zigue-zague. Agora aqui umas dicas bem mais técnicas que muitas vezes o pessoal erra. Lembra quando eu falei para não sair lá atrás, na largada? Por quê? Porque tu vai ter que ir desviando das pessoas. E ao desviar das pessoas, você vai fazendo esse zigue-zague. Ou seja, você vai tirando a sua energia que era para estar correndo em linha reta para correr uma curva para outra, uma curva para outra. E aí tu vai ter que ir desviando das pessoas. Isso é algo ruim. Então por isso que um bom posicionamento na largada vai evitar que tu faça esse zigue-zague. E mesma coisa quando você for ultrapassar as pessoas, tá? Tenta traçar uma diagonal o máximo possível e não ficar trocando com essas mudanças de direção muito bruscas, porque isso faz com que você desperdice uma energia que você não precisava desperdiçar e aí tu podia estar usando essa energia para correr mais rápido. Eu sei que às vezes parece muito pequeno, nossa, mas é algo pequeno, né? Sem tanta importância. Pode parecer, mas se tu for fazendo várias vezes isso ao longo da prova, às vezes é 2, 3 segundos que tu perde. E por 2, 3 segundos, por exemplo, Floripa, que eu corri 17,4, por 5 segundos eu não corro 16,59. E putz, já tem uma diferença gigante. Eu falo, não corri 16 ou corri 17. Embora seja poucos segundos que difere, às vezes a diferença de fazer um sub-20, fazer um sub-25, fazer um sub-18, sub-19, enfim. Então, cada detalhezinho importa aqui. Próximo, tangenciar as curvas. Acho que isso aqui é algo muito simples, né? Mas
Poucos corredores fazem isso. Basicamente, o que é tangenciar as curvas? Deixa eu só desenhar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Aqui, ó, tangenciar a curva, tem aqui a curva, né? Beleza, essa aqui é a curva. O que alguns corredores fazem? Eles vêm e fazem a curva o máximo aqui por fora. Quando, na verdade, o tangenciar a curva é você tentar fazer a curva na menor distância possível. Então, você, ao invés de fazer lá, faz a curva mais fechadinha aqui, ó. Porque depois você faz ela fechada de novo. É tipo Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 a gente aprende isso. Mas quando você faz dessa forma, você vai evitando correr alguns metros extras. E às vezes esses metros extras é o que vai fazer a diferença. Depois de você disputar num tempo líquido no final, de você disputar um pódio, disputar uma categoria. Eu já vi, por exemplo, aluno meu perder categoria por 2 segundos. E às vezes essa curva que ele fez um pouquinho mais aberta pode ter sido esses 2 segundos extra que perdeu. Então, tentar fazer a curva pela menor distância possível nessas tangentes aqui vai facilitar para que você tanto atinja seu RP quanto você corra mais rápido, tá? Então, é um detalhezinho que pode parecer simples e ele é, mas muitas vezes o pessoal não tem conhecimento. E aí a última, mas não menos importante, é o quilômetro 4, o divisor. Quando você chegar no quilômetro 4, todo mundo vai estar cansado ali, tá? Todo mundo. Não tem como você não estar cansado no quilômetro 4. Mas o que vai mudar ali, o que vai fazer a diferença é o quanto você estará querendo naquele quilômetro. O quanto realmente tu treinou o teu controle emocional, quanto você treinou fisicamente, treinando sprint final, treinando terminar mais forte, treinando as tuas capacidades físicas, mas principalmente o quanto que você vai estar querendo no final da prova. Porque você precisa querer, você tem que aceitar o sofrimento, aceitar aquela sensação de perna pesada, aceitar o cansaço, porque só assim você vai conseguir entregar o seu melhor no final de um 5K, que é uma prova difícil, é uma prova dolorida quando a gente corre na máxima intensidade. E por isso você já tem que chegar, já tem que ter mentalizado que o quilômetro final vai ser difícil. E nesse quilômetro você tem que estar disposto a se cansar, a entregar esse cansaço, a fazer tudo isso. E é algo essencial para que você consiga atingir os melhores resultados na corrida. Espero que com esse vídeo eu tenha conseguido te passar um pouco mais da minha experiência pessoal e da minha experiência como treinador para que você melhore seus resultados. Lembra sempre de olhar os links da descrição caso tu deseja ser treinado por mim ou ter acesso a algum dos meus produtos e, se quiser, pode virar membro aqui do canal. No mais, a gente se vê numa próxima. O que baixa pace é o treino e valeu!